Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Estação Pet, um programa do Vozes da Estação. Eu sou Vanessa Campelo e estou aqui hoje com as queridas Bruna Bittencourt. Olá, pessoal. Eu falei o quê? Que esse lugar agora era meu? Não vou mais sair daqui, gente. Não quer. Ela tirou Pedro hoje e disse, vai embora, quem senta nessa cadeira sou eu. Exatamente. Não, é engraçado que quem tá sentado na cadeira dele sou eu. Inclusive, Pedro. Presente, inclusive, Rapidinho. Antes, Pedro, esse lugar já é meu, tá? Eu amei esse lugar. E aproveitando, gente, sou Ana Raquel Barreto. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já vou aproveitar também para mencionar os nossos patrocinadores, que é o Lapa News, SPN Filmes, Pet Lapa, Floras Brechó, Açaí do John e All Seven. Muito obrigada. Agora vamos apresentar a nossa convidada, queridíssima, especialíssima, Luana Marques, que está vindo aqui conversar com a gente hoje sobre um assunto muito bacana, que eu não sei se vocês aí de casa já conhecem, talvez alguns já tenham escutado falar ou não, mas antes da gente começar a tocar no assunto, por favor, Luana, se apresente para o pessoal. Então, olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Luana, eu sou bióloga, atualmente estou cursando medicina veterinária e também atuo com adestramento de cães. Minha vida com os cães começou muito cedo, eu sempre fui apaixonada por cachorro, acho que isso foi um caminho natural, eu acabei me encontrando quando eu tive o meu primeiro cãozinho, que foi um poodle, viveu 17 aninhos, e ao longo dessa jornada da minha graduação e da vida, eu descobri que eu gostava muito não apenas dos cães, mas de estudar e saber mais sobre eles. Então, eu passei a estudar mais sobre comportamento, mais sobre bem-estar canino. E esse caminho todo, de uma forma ou de outra, acabou me levando não apenas ao adestramento, mas também ao mundo dos esportes com cães. Então, você já introduziu aqui para o pessoal que hoje nós vamos falar sobre esportes caninos, mais especificamente sobre um que se chama agility, né? Antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava até conversando que, assim, num geral para a população, quando nós conversamos sobre animais e esportes, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o hipismo, né? Inclusive, na semana passada, tivemos aqui a Ida Nunes Upsel, que é amazona, tricampeã brasileira, está em primeiro lugar no ranking baiano de hipismo. A gente conversou um pouquinho sobre esse esporte, mas hoje nós vamos conversar sobre um esporte que eu não sei se eu posso falar isso, Luana, mas que eu acho que é parecido, lembra um pouco, mas que se chama agility. Então, assim, apesar da gente achar que esportes e seres humanos estão alinhados apenas no hipismo, não. O mundo dos cães tem uma diversidade de esportes, né, Luana? Com certeza. E eu acho, Vanessa, que essa conexão do hipismo com o agility é muito natural, tanto é que o hipismo foi a inspiração para a criação do agility. O agility bebeu muito da fonte do hipismo, mas o agility é apenas um dentre diversos esportes com cães que a gente tem. Eu gosto de dizer que tem um esporte com cão para todo o perfil de pessoa. Eu não sou uma pessoa muito atlética, não tem problema, tem um esporte de cão para você. Mas às vezes eu não sei se meu cachorro também vai conseguir fazer. Eu gosto muito de água, meu cachorro adora água. Tem esporte para cães que gostam de nadar. Eu adoro correr. Tem esporte para gente que gosta de correr com o cachorro. A gente tem esportes como o canicross, que é um esporte de corrida, né, e a caminhada com cães. A gente tem, por exemplo, o dock diving, que não é um esporte que a gente tem aqui no Brasil, mas que é um esporte de salto em água para cães, principalmente cães que gostam de água. Temos esportes de obediência, temos esportes voltados para busca e resgate, esportes de... uma série de esportes caninos. Eu acho que se a gente for entrar isso, realmente um mundo muito profundo. E o agility acaba sendo um dos mais populares que a gente tem atualmente. Sabe que você foi falando isso assim? Eu não sei, meninas, pra vocês, mas assim, me trouxe um pouco pra minha infância, porque eu, assim como Luana, sempre fui apaixonada por cães. Tive sempre contatos breves durante a minha infância com cães, né? Realmente só fui ter meu primeiro cão com 20 anos de idade. Então foram 20 anos de desejo aí, nutrindo esse querer ter um cão. Mas durante minha infância eu sempre assisti um programa no Animal Planet. Posso citar nomes aqui, né? Pode, que se chamava Zig Zag. Eu não sei se vocês conhecem. E era um programa de competição de esportes de cães. Então, vários desses esportes que você foi falando agora tinham nesse programa de Zig Zag. Então, tinha os saltos na água para pegar esses objetos e tinha o agility, que era uma coisa que ficava assim na minha cabeça. E eu nunca imaginei que fosse chegar perto do agility. Conta um pouquinho pra gente como foi que você chegou. Você já explicou como você chegou no mundo dos cães. Mas como foi que do mundo canino você chegou especificamente aí dentre todas essas opções no agility?
Acho que o agility também, ele traz, eu vou voltar sempre a essa conexão com o hipismo, dessa relação dos cães com os obstáculos. Eu pratiquei hipismo, né? Vocês estavam mencionando sobre o esporte. Eu fiz hipismo quando eu era criança, justamente porque eu sempre fui atraída pela essa conexão dos esportes com os animais. Isso me levou até o hipismo. E durante minhas buscas de criança, eu acabei descobrindo o agility. Mas aquela foi uma fase muito de descoberta. Eu tinha um cachorrinho, então eu botava ela para pular cabo de vassoura. Eu inventava o nosso agility caseiro. Foi só muitos anos depois que eu acabei tendo contato do agility como um esporte, né? Em sua essência completa. Isso foi meio que a gente acompanhando o fato de que o esporte já existe no Brasil. Eu acabei me conectando um pouco com o esporte de outros locais e ficava com esse desejo de praticar. Você falou muito sobre essa vontade de ter um cão que demorou para se concretizar. O agility foi isso. Ele é algo que surgiu, ficou ali muito atenuado e ele voltou a partir do momento que eu vi que o esporte existia aqui no Brasil, mas não existia aqui em Salvador. Não havia locais e formas de praticar. Isso me deixou um pouco angustiada. E aí foi nessas jornadas que eu e a minha sócia, a Mariana, que não pôde estar aqui hoje, nós conhecemos Marcela Françoso, né, que é uma médica veterinária, juíza e praticante de agility, que foi a nossa primeira professora que começou a nos instruir de maneira online e virtual. Então esse foi o nosso pontapé no esporte. Foi um pontapé, né, que aí foi um pouco pausado por motivos de pandemia, sim, mas a gente começou no esporte graças a ela, e a partir daí se seguiu uma cadeia de eventos que levou a gente até onde a gente está hoje com esse esporte aqui na Bahia. Marcela é uma pessoa queridíssima, né? Inclusive, Marcela estaria aqui nesse programa, só que a gente não conseguiu organizar as agendas. Espero que quando ela voltar pra cá, né, que ela venha também um pouquinho. Um episódio 2.0. Um episódio 2.0, aí a gente junta a mentora e as mentoradas, que agora já são mentoras de outras pessoas também, né? Mas conta assim, então, pra gente um pouquinho. Vocês começaram, então, com a Marcela enquanto alunas, querendo praticar, e aí que surgiu a ideia de criar o Bahia Agility, porque hoje vocês são a única marca soteropolitana ou baiana que se dedica a fomentar não só eventos, mas a prática do agility na Bahia, né? Acredito que tudo surgiu de maneira muito orgânica. Começamos pela nossa vontade de praticar com nossos próprios cães, né? A minha cachorrinha inicial de prática é a minha vira-latinha Jade, que até hoje está aqui comigo, até hoje pratica comigo também. E Mari começou com o cãozinho dela, o Border, né, Darim. E tudo isso acho que se foi caminhando pela forma com a qual a gente tinha vontade de praticar. E à medida que a gente foi praticando, conversando com a Marcela, surgiu a vontade, por que não abrir essa prática e convidar e permitir com que outras pessoas também pudessem se encantar por esse esporte da forma com a qual nós nos encantamos. Então foi uma forma que a gente teve de querer compartilhar as emoções e as vivências que a gente teve, que foram tão positivas e tão construtivas naquele esporte, com outras pessoas. E aí foi que surgiu o Clube Bahia Agility, que é a nossa primeira escola de agility aqui da Bahia. E qual é o público, quantidade de pessoas que fazem parte desse universo do agility aqui na Bahia ou aqui em Salvador? O agility ele ainda é um esporte aqui na Bahia um pouco pequeno. Eu digo que a gente começa devagar, porque a gente vai aos poucos, né, as pessoas vão se conectando, e devagarzinho a gente tem formado um grupo cada vez maior de praticantes. Atualmente eu diria que o nosso grupo é pequeno, eu só não vou falar muito de números, porque matemática não é a minha área, eu posso acabar me esquecendo de alguém. Não é a de ninguém. Nessa mesa ninguém não corre o risco de estar esquecendo de ninguém, mas a gente tem um grupo agora que eu digo, assim, de em torno de uma dúzia, até um pouco mais de praticantes da Bahia, mas a gente também se conecta com praticantes do agility de São Paulo e de outros estados aqui do Nordeste, que isso tudo eu acho que agrega muito, tanto para o esporte quanto para a nossa vivência local. Inclusive, mais tarde a gente vai mostrar algumas das imagens que foram feitas pela nossa maravilhosa equipe SPN, lá no evento que o Bahia Agility que organizou, não foi? Isso. Foi uma competição, inclusive, nacional, não é? Foi uma competição regional, né? Que uniu aqui alguns dos nossos estados do Nordeste, mas contou tanto com a participação de pessoas de São Paulo, né, e de outros estados. E aí eu acho que foi bem... Eu tenho uma pergunta ainda mais primária. O que é o agility? Acho que esse é um ponto muito importante para a gente esclarecer. A gente está aqui falando de agility, mas o pessoal de casa deve estar pensando assim, mas o que é esse agility? Parece com hipismo, será que é tipo crossfit, né? Eu pulo com o meu cachorro. Então explica pra gente. Então vamos lá, né? Acho que o ponto de partida é a gente falar sobre a história do agility, de onde surgiu esse esporte com cães. E como eu falei, ele bebe da fonte do hipismo, porque justamente essa foi a inspiração para o agility. O
agility ele surgiu dentro de uma exposição de cães muito famosa que acontece no Reino Unido, né, que é a Crufts. Então essa exposição de cães, para quem não sabe, muitas vezes você avalia, né, questões estéticas das raças dos cães. Então você avalia um padrão e aí durante aquela competição que determina os padrões de cada raça. Exatamente, são aquelas competições que você muitas vezes vai ver um Golden, um Labrador, e você vai ter um juiz que vai julgar se aqueles indivíduos participantes eles estão dentro do que seria o padrão da raça. Que é quando aquela pessoa diz, meu cachorro ganhou não sei qual. Exatamente. É filho de não sei quem que é premiado. Exatamente. Então, normalmente são essas competições para cães de raça. E nos intervalos dessas competições, eles estavam buscando algo para entreter a plateia. Então, assim, porque às vezes tinha um momento de troca ali. Então, assim, você tinha algo para entreter. Foi aí que surgiu a ideia de vamos colocar uma competição baseada no hipismo para poder entreter o pessoal enquanto está acontecendo esse intervalo da competição. E aquilo virou um sucesso. As pessoas curtiram muito aquela vivência, que era para ser só um entretenimento pontual ali. E aquilo foi o pontapé para que aquilo que era só um entretenimento pontual, né, uma coisa dos intervalos das exposições, ganhasse o spotlight. Ele deixou de ser assim, o entretenimento dos intervalos e atualmente essa exposição de cães ainda acontece anualmente lá no Reino Unido. O Agility ele tem o seu espaço reservado. Assim, né, dentro daquela exposição de cães tem as competições de agility que tem também o seu pódio e o seu palco. E afinal de contas, né, assim, né, o que é o agility hoje em dia, que ele passou por muitas evoluções. O agility ele é um esporte com cães baseado eu gosto muito da analogia que a minha sócia usa, que é como se fosse uma caça ao tesouro. Você tem que executar um percurso de diferentes obstáculos na ordem pré-determinada. E, além de tudo, você deve executar aqueles obstáculos da forma com a qual cada um deve ser feito. Então, existe uma série de regras sobre a execução de cada um dos obstáculos. Então, a gente tem principalmente os saltos e os túneis, que alguns obstáculos do hipismo foram mudados para a vivência com os cães, porque, ao contrário do hipismo, em qual o condutor ele vai montado ao cavalo, no agility a gente não pode tocar nos cães, então a gente deve sinalizar para os cães o que eles devem fazer, muitas vezes com a voz ou com o posicionamento do nosso corpo. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais. A nossa rédea dentro do agility é a comunicação. O que nos conecta com o cão é a nossa comunicação, e é ela que vai fazer com que o cão entenda para onde ele deve ir naquele percurso. Isso é o que a gente vai avaliando dentro do esporte. A execução de um percurso de obstáculos, cumprindo as regras de qual cada obstáculo deve ser executado. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, aproveitando que você tocou nesse assunto. É uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas eu acho que cabe agora. E aí eu vou inverter aqui. Você falou sobre algo muito importante agora, que o agility é um esporte que depende da comunicação entre condutor, tutor, né, e cão, né? E como é que vocês constroem esse canal de comunicação, né? Como é que isso é feito? Como é que a pessoa aprende a indicar para o cão aquilo que ele deve fazer? A gente conversou um pouquinho sobre isso no hipismo também, né? Sobre como é que era feito, mas como isso é feito para os cães? Então, eu acredito que dentro do agility, eu gosto de pensar que o agility nada mais é do que um grande truque, uma sequência de truques emendados um no outro. Assim como a gente ensina nossos cães a sentar, deitar, rodar, o agility é um grande truque. É um truque complexo, porque um dos pontos que a gente tem dentro do agility é que cada percurso de agility é diferente. Então, a gente nunca grava um percurso. Assim, eu não vou usar um percurso de uma prova em um outro evento. Cada prova tem o seu percurso, assim como a prova de hipismo também tem percursos diferentes. Então, muitas vezes, o que a gente faz é treinar os cães. A gente ensina as habilidades as quais eles precisam executar. Ensinamos os cães a acompanharem nossos movimentos de corpo, ensinamos os cães a responderem a alguns sinais verbais, assim, né, como as pessoas costumam usar, né, o termo comandos, mas assim, ensinamos os cães a se dirigirem. Isso tem muito estilo. Cada pessoa tem o seu estilo. Às vezes, seja falando mais, seja mostrando mais com o corpo para onde o cão deve ir. Então, acaba sendo um grande treinamento. Sim, agora, uma pergunta que eu queria fazer é: qualquer um pode fazer agility, tanto pessoa quanto cão, e o cão precisa ser treinado de alguma forma? Então, essa é uma pergunta muito boa. O agility, ele é um esporte muito inclusivo. Ele não exibe nenhuma restrição com relação, né, do lado humano, por exemplo. Pessoas de quaisquer idades podem praticar, tanto é que a nível mundial nós temos o Mundial Júnior de Agility, que é para crianças e adolescentes em várias faixas etárias diferentes. Então ele é um esporte que pode sim ser praticado por crianças, especialmente acompanhado de um adulto e acompanhado de uma prática que seja direcionada, né, para a faixa etária de cada criança. E também por pessoas que têm algumas limitações físicas também, ou pessoas que têm, né, limitações de mobilidade. Ele também pode ser praticado e adaptado. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos. Temos
um praticante na Paraíba que é um praticante surdo, então ele usa uma comunicação diferente com o seu cão, baseada na sua forma de se comunicar. Então ele usa uma comunicação muito mais gestual. Com relação ao perfil do cão, qualquer cão, desde que ele seja saudável, ele pode praticar. É muito comum que quando a gente vê vídeos, né, nas redes sociais, a gente costuma ver especialmente os Border Collies, eles se destacam muito no esporte, mas apesar de tudo, o esporte ele é aberto, ele é democrático e pessoas com cães de quaisquer raça, estando esses animais saudáveis, podem sim praticar. Cães que apresentam alguma questão de saúde, né, seja uma questão ortopédica, uma questão problema de coração, algum problema específico, devem primeiro consultar com o veterinário para garantir uma prática segura do esporte. E se alguma pessoa, assim, tá aqui assistindo e disser, poxa, achei interessante esse negócio, quero praticar um esporte com meu cão, não tô fazendo nada em casa, não tô dizendo que é desocupado não, viu, gente? Mas eu digo, é uma pessoa que está sedentária. Com certeza. E Ou assim, em busca de um hobby. Ou em busca de um hobby, exatamente. Poxa, eu amo meu cachorro, eu gosto de brincar com ele, mas tô cansado de só brincar dos mesmos jeitos, quero buscar uma coisa diferente, me interessei, quero fazer agility. O que essa pessoa precisa para começar? Então, assim, a gente diz que tem algumas características do cão que facilitam muito esse aprendizado. Assim, a ausência delas não é impeditiva para a prática do agility, mas a presença dessas características ajuda muito nesse processo. E uma delas primeiro ponto é que o cachorro ele deve ter motivação por algum tipo de recompensa, especialmente comida ou brinquedo. Então, o cão ele deve ser motivado a, por exemplo, aceitar um petisco, ou ir atrás de um brinquedo, fazer um cabo de guerra, brincar de bolinha, porque essa motivação é o que a gente usa no agility. Quando a gente se perguntar um pouco sobre como é esse processo, o agility é basicamente fundamentado em recompensas. Então, o cão ele faz todos aqueles percursos e exibe todas aquelas habilidades para obter sua recompensa, que às vezes é a própria execução do percurso para muitos cães, mas para outros é o fato de obter o seu petisco, obter o seu brinquedo. Então, se o cão já exibe uma boa motivação por algum desses itens, seja comida ou seja brinquedo, isso facilita muito o aprendizado. Se o cão não tiver, isso pode ser ensinado e construído, mas esse processo de construção vai ser muitas vezes fundamental para que o cão tenha valor por aquela atividade. Sim, claro, perfeito. Como para qualquer sujeito, né? Com certeza. Qualquer ser vivo, nós somos animais também. Precisamos precisamos de boa, motivação para a gente fazer qualquer coisa. Nós 4 estamos aqui hoje, nós temos uma motivação, que é trazer conhecimento sobre o mundo dos pets, cães, gatos, pássaros, para vocês aí de casa. Então, todo mundo precisa de uma motivação, né? Acaba sendo, então, como se fosse uma grande brincadeira de caça, né? O agility. Com certeza. O agility, ele acaba caindo muito bem com alguns cães, porque é aquela ideia de que o cão, ele entende que quando ele faz algum daqueles... executa um obstáculo, né? Ele passa por dentro de um túnel, ele ganha uma bolinha, ele ganha um petisquinho. Então, muitas vezes, ele vai começar a transferir o valor que ele tem para aquela recompensa, para aquele brinquedo, para o obstáculo em si. Então, é muito comum que a gente veja no agility os cães, às vezes, ficarem passando sozinhos no túnel, porque ele entende, às vezes eu passo aqui, eu ganho coisa legal. Então, significa que esse túnel faz com que coisa legal aconteça. Então, eu vou ficar passando aqui algumas vezes, para ver se aparece. Então, a gente tem muitos cães que acabam desenvolvendo uma relação com a pista e com os obstáculos, de gostar de executar esses obstáculos, às vezes até sem serem pedidos. Então, eles criam um valor para os obstáculos que é transferido do valor das recompensas. E, às vezes, pela própria relação que tem com o tutor, né? De estar fazendo alguma coisa. Eu vou ver se eu resgato uns vídeos, porque eu fui lá fazer aula com as meninas já, com os meus 2 cães. Os meus 2 são border, Mas não fui por serem borders, foi porque, assim como para as meninas, a agility é uma coisa assim que eu cresci vendo. E quando eu vi que tinha um grupo aqui em Salvador, é claro que eu fiquei... Salvador quer dizer, na Bahia, porque vocês ficam em Lauro de Freitas, né? Exatamente. Eu fiquei feliz e eu fui. E os meus cães são motivados de formas completamente diferentes. Mabi é completamente comilona. Se você der pra ela qualquer coisinha, qualquer comidinha, ela vai. Já Caléu, não. A motivação dele é por brinquedo. Então, as meninas, quando eu fui pra lá, me orientaram, né? Traga diferentes motivadores aí pra gente ver o que vai ajudar para cada um. Agora, já que a gente tocou nesse assunto de raça de cães, e você disse que você começou com a sua vira-latinha, então eu queria entender um pouquinho essa diferença, se há essa diferença ou não. Porque Border são famosos por serem bem inteligentes nesse sentido de pegar rápido essas coisas. Então, acho que você vai ter que voltar, Luana, pra gente fazer um episódio com Marcela só pra falar sobre raça. Então, esse é um tópico muito... hoje em dia é um pouco polêmico, às vezes, falar sobre raças. Assim, no agility, a gente pode dizer assim, qualquer cão pode praticar?
qualquer cão pode praticar. Mas a gente observa que algumas raças e alguns perfis dentro dessas raças tendem a ter destaque. No caso, a gente tem os Borders, né? Os Shelties, que seriam os pastores de Shetland. A gente tem também os Poodles na Europa, fazem sucesso dentro do Agility. E algumas outras raças também vão se destacando. Os pastores dos Pirineus, que eu acredito que é uma raça que muitos de vocês não conheçam, mas a gente pode pedir, né, para ver se quem sabe rola na edição uma fotinho, um videozinho. Então a gente acaba tendo algumas raças que se destacam. O que faz alguma dessas raças se destacarem no esporte? E os indivíduos dentro dessas raças, que às vezes a gente tem casos que fogem à regra. São cães que tendem a ter exibir motivação, são cães que tendem a exibir essa motivação, né? Pela comida, pelo brinquedo, pela conexão com o tutor, pelo processo de aprender. Então, cães que gostam de aprender e cães também que fisicamente têm estruturas mais favoráveis. Então, a gente pode praticar o agility com qualquer perfil de cães, mas cães que às vezes são mais baixinhos, são mais troncudinhos, podem ter mais dificuldade com alguns movimentos, especialmente assim, para quem se projeta a um nível mais competitivo. Para quem só quer brincar com o seu cachorro, isso não faz a menor diferença. Mas quem tem projeções competitivas, quer participar do Mundial, quer, né, ganhar grandes prêmios, quer competir lá na Europa. Então, muitas vezes, algumas raças e alguns perfis dentro dessas raças fazem diferença. Então, cães que muitas vezes são cães saudáveis, geralmente cães de criações voltadas para o esporte, isso ajuda muito também. Então, não só um border, mas muitas vezes borders de criadores que se direcionam para o esporte. Uma outra pergunta que eu já vou emendar aqui, pensando na minha. Olha, né? Pensando em flores. É um esporte recomendado para cães que tem um perfil mais agitado? Porque eu tenho duas no extremo. Eu tenho uma que vai parar no telhado e escala para ir para casa da vizinha. Misericórdia. Minha filhinha. E eu tenho uma que é muito mais tranquila. É um esporte indicado para cães que têm esse perfil? Com certeza. Eu acho que um dos perfis que atrai muito as pessoas para o agility são cães que são ativos. É claro que assim, um cachorro que ele é mais assim na dele, mais parceiro de sofá, também pode ser um grande parceiro de agility, mas cães mais ativos tendem a muitas vezes engajar mais, porque são cães que gostam muito de brincar, gostam muito de estar ali correndo atrás de uma bolinha, ou brincando, interagindo com o tutor. Então esses cães tendem a engajar muito bem no agility. Eu acho que isso conversa, inclusive, com essa questão que a gente estava conversando sobre as raças, né? Que você, de fato, é polêmico em todas as áreas de cães que atuam em alguma função, seja no esporte, ou eu posso falar, por exemplo, no serviço assistidos por animais. Então, isso gera uma polêmica também pra gente, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de separar algumas coisas. E a genética traz pra gente tendências, né? Para as raças. E existem tendências de características que vão ser benéficas ou não para determinada atividade. E não é à toa que nós temos perfis de cães que atuam, por exemplo, melhor com faro. Não é que você não possa colocar um outro cão para fazer, mas se você já tem um cão que tem uma predisposição e que geneticamente e fisiologicamente tem uma constituição que traz para ele mais facilidade de identificar partículas de odor, por que você vai pegar aquele que não tem? É como minha sócia nos serviços assistidos por animais sempre fala, se a gente vai montar um time de basquete, você pode pegar uma pessoa de baixa estatura ou estatura mediana para colocar? Pode. Ela vai treinar e ela vai se esforçar. Mas se a gente está montando um time de basquete esportivo competitivo, qual é a tendência que a gente busca? Então, se você quer competir profissionalmente, qual é a tendência de perfil desse animal que você busca, né? Então, eu acho que é um pouco dessa conversa, assim, dessas características, né? Que você estava falando. E conta, assim, pra gente de casa, e para nós que estamos aqui na mesa, quais são os benefícios que vocês observam da prática do agility, tanto para os donos quanto para os cães? Eu acho que um dos pontos mais nítidos, que acho que é o ponto que muita gente busca e que de fato acontece, é a atividade física. Então, o agility ele acaba sendo atividade física para os cães e para os tutores também, porque querendo ou não, mesmo que a pessoa tenha uma mobilidade reduzida, a gente vai estar se movendo de alguma forma, dentro das nossas limitações. E, em alguns casos, a gente vai extrapolar o que a gente quer, o nosso estado, a nossa zona de conforto. Você estava falando pra gente que o agility é uma grande brincadeira de caça e que a gente trabalha muito baseado nas recompensas, né? Que as meninas perguntaram como é que é esse treino, como é que é feito pra dupla. Como é que você vê a evolução
do próprio treino dos cães em relação ao agility, porque isso é algo que a gente conversa bastante aqui, porque a gente tem uma preocupação em trazer para o pessoal de casa a noção de bem-estar para os cães e como essa relação vem mudando. E o treinamento de cães, né, você enquanto adestradora também vem passando por essa modificação, né, essa compreensão de que hoje a gente tem técnicas que são mais adequadas para a gente ensinar aos nossos cães aqueles comportamentos que a gente deseja, né? Vocês observam que no agility isso também foi algo que aconteceu e é algo que vem acontecendo? Eu acredito que o agility ele também tem evoluído muito a partir do momento que a gente enxerga 2 pontos principais. O primeiro é que o agility ele é uma atividade, ele não é uma necessidade. Então o agility ele não é um problema de comportamento o qual a gente preciso resolver. Não, é um hobby, é uma coisa que a gente faz muitas vezes assim, ainda em nível competitivo, uma grande pro cachorro ele só tá brincando ali. Então muitas vezes, né, chega até a ser um pouco injusto a gente estar colocando nosso cão numa situação desconfortável em prol de um hobby que é muitas vezes assim para satisfazer uma vontade nossa. Então o cão curte muito o agility, desde que a gente faça com que a atividade seja prazerosa para ele. Então a gente torna a atividade prazerosa para o cão quando a gente respeita os seus limites, e cada cão tem o seu. Ao longo dos treinos a gente vai observando que alguns cães são mais inseguros e precisam de mais tempo para criar uma relação melhor com o obstáculo, com o ambiente e até com a gente mesmo que está dando a aula para ele. Então tudo isso leva tempo e respeitar o tempo de cada cão é fundamental para que a atividade se torne prazerosa. Eu acho que essa sua fala assim, é fenomenal, até porque a gente, para desmistificar essa questão de que animais no esporte é sinal de maus tratos, né? Isso. Tem muitas pessoas que não compreendem, que acham, vocês estão abusando dos animais, estão expondo ele, mas muito pelo contrário, né? Na verdade, a gente está dando uma atividade prazerosa e que conversa até com as próprias características naturais do animal, né? Eu acho que tudo isso, infelizmente, está ainda muito conectado com a ideia que a gente tem de que ensinar os cães naturalmente envolve violência. Então, quando a gente vê um cão fazendo algo que é surpreendente, a gente imagina, poxa, para ele fazer isso, ele deve ter sofrido muito, deve ter apanhado muito. Então, a gente associa o aprendizado com um processo sofrido, com um processo, né, repleto de punições. Por isso que eu digo que a gente tende a ter dificuldade de enxergar a possibilidade de um esporte com cães que envolva conexão, que envolva o cão efetivamente estar se divertindo e querer estar ali. E até o agility a nível competitivo e mundial, hoje em dia prioriza-se muito um esporte voltado para o bem-estar do cão, para o cão ter muitas recompensas e para ele gostar de estar ali e gostar de estar praticando aquela atividade, né, que é uma atividade em conjunto, tem que ser divertido pra gente, tem que ser divertido pra eles também. Agora eu tenho 2 perguntas. Número 1. Fique à vontade. Vamos por partes. Primeiro, o agility é algo que precisa se dedicar profissionalmente ou... Como é? Profissionalmente, não. É algo que você precisa se dedicar sempre, tipo, sua vida tem que ser só dedicada a isso, ou a pessoa realmente pode levar como um hobby pra vida? Então, acho que é uma coisa que depende muito do perfil da pessoa, mas no geral o agility para muitas pessoas é um hobby, tanto a nível brasileiro quanto a nível internacional. Muitos praticantes de agility têm outras profissões no dia a dia. Então a gente tem praticantes que são médicos, veterinários, adestradores, são, né, empreendedores, autônomos. Então o agility ele também é democrático nesse quesito. Então assim, a gente tem praticantes de agility que seguem vários, né, tipos de carreira pelo Brasil afora. Agora outra pergunta que é para incluir você, dono de gato, que eu também sou dona de gato, eu não tenho cachorro. Eu já tive cachorro, Temos uma entendeu? gateira aqui. Lá vem os gateiros. Lá vem os gateiros. Represente a sua categoria. Representando a nossa categoria. Tem agility para gatos? Me conte aí. Então, a gente tem algumas ideias que surgem do agility para gatos, mas por enquanto o esporte como a gente tem hoje em dia, por enquanto, só para cachorros, né? Talvez a gente consiga, né, ter alguns... Eu já vi algumas competições que simulam um pouco para coelhos, mas assim, muito grosso modo, são coelhinhos pulando, às vezes, uns obstáculos e uns túnelzinhos. Para gatos, eu acho que ainda não visualizei, ainda não vi. Talvez daqui a um tempo, quem sabe, né, surjam alguns projetos. Eu tentei. Não, mas sabe o que é também? Talvez pela Eles própria... são muito independentes, poxa. Não vejo por esse lado. Eu vejo por 2 lados. Não sei se Luana concorda comigo. Mas o histórico de coevolução entre espécie humana e espécie canina, que é inegável. A gente tem uma relação única, o gato também faz parte desse processo de evolução, mas ele não se compara ao processo do cão. Gateiros, não fiquem tristes, são os livros de história. E a gente estabeleceu relações de função desde muito cedo, né? Então o cão sempre acompanhou a humanidade, seja em pastoreio, seja em defesa, seja como companhia. E talvez um outro aspecto seja
vejo o fato de que o treinamento, ele veio primeiro aí, talvez, para grandes animais, né? Que a gente tinha, golfinhos e baleias. E depois ele veio para os cães. E é algo que eu acho que tem aumentado mais agora com donos de gatos. Mas não é algo que eu vejo, por exemplo, na prática, donos de gatos fazendo muito o treinamento dos seus gatos. Eu tenho muitos amigos que têm gatos, mas que não treinam. É muito mais comum eu ter amigos que têm cães que treinam. Então, se a gente está falando aí de um esporte que trabalha com a fundamentação, que é você trazer comportamentos e recompensar, e a gente tem um grupo de tutores que já não faz isso no dia a dia, é mais difícil da gente ver essa inclusão, né, dos animais. Eu acho que ainda tem muitos mitos, né? Você que é gateira deve saber mais até do que os gatos. Tem muitos mitos que os rodeiam. Um deles é que gato não aprende, né? Sim. Você vai ensinar um gato a sentar, vai ensinar um gato a deitar. Não, mas gato não faz isso. Quem faz isso é cachorro. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que podemos ensinar quaisquer tipos de espécie, de peixes a elefantes e baleias. Os gatos, não sei por que os gatos seriam diferentes. Eles não são. Não deixam de ser animais também. Sim. E tal como um cachorro, eles aprendem. Porém, como você estava falando, Vanessa, que a gente tem que respeitar as características da espécie. Isso tudo influencia, né? Os cães, eles... A gente tem, se a gente for olhar a variedade de raças de gatos e de cães, a gente não tem variações de tamanho e de fisionomia nos gatos, na quais a gente vê nos cães. A gente tem de um pug e um dog alemão. Então, assim, o gato a gente tem, por exemplo, os persas, temos os maine coons, que são gatos maiores, mas a gente não tem a variação estética e talvez até funcional nos gatos que a gente vê nos cães. Isso provavelmente se deve ao próprio processo evolutivo das espécies. Sim. Eu, enquanto leiga que já tive gato, eu vou além. Falar quando eu precisei mudar de gato, de casa, meu gato quase se taca da janela. Então eu acredito que para eles essa questão de ficar daqui para lá, ir para competição, eu acredito que para eles sejam bem estressantes. Ó, uma adendo aqui, tá? Se vocês quiserem fazer uma pesquisa com gatos, chamem minha gata Kiara. Ela com isso aqui, ó, já tá vindo até você. É um cachorro? É um cachorro? É um cachorro, pô, Mas daqui a pouco. Mas tem alguns programas assim que eu já vi de algumas pessoas treinando gatos. Só como Luana falou, né? Por essas questões assim de preconceitos, né? De questões de concepções errôneas sobre a espécie, as pessoas talvez não façam tanto, mas é algo que a gente vê mais na internet. Até enriquecimento ambiental para gato eu tenho visto mais agora. Eu acho que antes os donos de gato não se preocupavam tanto. Passeio com gatos. Eu vou ter um gato porque eu deixo ele em casa, eu posso viajar e a comida fica lá, eu só preciso de alguém para trocar. É um bicho de baixa manutenção. Então, exatamente. Ainda existem muitos preconceitos com os gatos e, infelizmente, nesse aspecto, isso acaba impedindo muito com que a gente forneça para ele algumas coisas, até como o próprio enriquecimento ambiental, brinquedos para gatos. Exato. E o próprio treinamento. Então, ensinar truque para um gato é uma coisa que a maioria das pessoas acha impensável, mas assim, os gatos podem aprender também, tal qual os cachorros. Pois é. Acho que aí, quebrando mitos, aí, gateiros, pet. pois é, surpreendam. Inclusive, se você é um gateiro que treina o seu gato, manda pra equipe um vídeo pra gente compartilhar. Acho que seria direct. super legal. Sim, não seria ótimo pra gente. Pronto. É bom que eu já treino a minha também, pelo amor de Deus. Pra assim, ó, vai lá, pega sua ração ali, ó. A sua ração. Calma, sonho. peraí. Um passinho de Não cada vez. um passinho de cada vez, não é para tanto. É um sonho. Você já falou, assim, sobre o perfil, né, de um cão para atuar, que apesar de que todos podem atuar, que quem deseja atuar profissionalmente pode seguir aí um perfil, tem um perfil de características específicas do cão, né, para quem quer participar de competições e tal. Você podia falar um pouquinho mais, assim, pra gente dessas características? Então, assim, eu acho que uma pessoa, né, eu tenho um meu cãozinho pet, eu gostaria de conhecer o esporte. Acho que é super bem-vindo a pessoa praticar com o seu cãozinho pet, conhecer e se encantar. Para quem gostou do esporte, se encantou, ou tem vontade de praticar e não tem um cachorro, ou já pratico, tenho meu cachorro pet e gostaria de pegar um cachorro para ser o meu companheiro de agility. Então, acho que esse é um perfil, né? Quero pegar um cão para ser meu companheiro de dia a dia e de agility, né? Porque os cães, eles não existem só dentro do agility. Eles são nossos pets. Perfeito. Esse é um ponto importante dos cães de agility. Esses cães atletas não deixam de ser nossos pets. Eles, acima de atletas, são pets. Então, fora das pistas, eles também têm vida de cão. Eles curtem a vida tal como qualquer outro cachorro. O agility é só um plus. Então, as características principais desses cães são muitas vezes, né, buscar cães que tenham boa motivação. Então, se você vai buscar um filhote ou vai até mesmo adotar um cão adulto, um cão que goste de brincar, um cão que goste de seja bom com comida, seja um cão ativo, né, motivado com relação a isso. E para quem busca um cão de raça, buscar com criadores que muitas vezes têm alguma conexão com o esporte,
buscar saber da saúde dos pais desses cães, então isso conversa um pouco com a genética, né? Tanto com a parte de saúde genética, com a parte de saúde física mesmo, né? Exames de imagem, para a gente avaliar se esses pais têm uma boa predisposição de saúde, para garantir que a gente não pegue um cãozinho que tem um risco muito alto de desenvolver um problema que abale sua carreirinha como atleta. Perfeito. E sabe que eu acho que isso conversa com outra questão que eu queria trazer aqui, que era sobre essa rotina fora da rotina de atleta, né? Porque como você falou, eu acho que o nome é correto. Se a gente coloca eles para fazer uma atividade, especialmente quem quer se dedicar a competir, tem que entender que esse é um processo de preparação de atleta, né? Então, eu tenho aí duas questões. Primeiro, o que envolve os cuidados deles enquanto atletas? Então, quem é a equipe responsável? Quais são as avaliações que precisam ser feitas? Ou se tem treinamentos específicos, por exemplo, para a parte muscular? E a segunda como é essa rotina deles em casa enquanto pet, né? Ok. Então, acho que eu vou começar pela segunda pergunta. Vou falar um pouco sobre a rotina dos meus cães. São cães atletas, mas acima de tudo são cães pet. Então, tal como cães pet, parte da rotina deles inclui passeios, muitas vezes passeios para explorar, cheirar. São principalmente passeios para elas relaxarem e curtirem o ambiente. Além de tudo, a gente tem momentos de alimentação, com treininhos, às vezes, durante a alimentação. Então, fazemos treinos não só de agility, treinos de truques, treinos de outras questões que fazem parte como um bem-estar para elas. E isso inclui também atividade de enriquecimento ambiental, não só com comida, né? Basicamente, estimular elas a exibir comportamentos naturais, forçar comida na grama, explorar locais diferentes. Então, eu acredito que em muitos aspectos é similar à vida de um cão pet também, em paralelo fazendo treinos, e aí a gente já puxa para a segunda pergunta, para garantir uma boa saúde física para esses cães também. Então, um ponto importante para quem pratica agility ou não, é a gente sempre estar avaliando o impacto das atividades que a gente faz com nossos cães. A prática do agility, ela deve ser feita, muitas vezes, em condições adequadas. É muito comum que nas redes sociais as pessoas botem seus cães para saltar, pular, brincar e fazer um agility caseiro. Eu acho que a proposta é muito boa, mas às vezes em pisos que são escorregadios, em que dão pouco suporte para impacto. Então, o cão está tendo impacto num local ou está escorregando no local onde ele não deveria estar escorregando. Então, idealmente, a prática de atividade de impacto tem que ser muitas vezes em locais que absorvam esse impacto. Então, em casa, minimamente, bota um tatame, uma coisa para suavizar o impacto e para o cachorro não escorregar. Se for na rua, no ambiente com grama ou com areia, para que o cão consiga realmente ter, tanto que não escorregue, quanto que aquele piso amacie um pouco o impacto do cão na execução das atividades. E, em paralelo, a gente pode sempre trabalhar isso. Então, aí a gente pode ter uma equipe multidisciplinar, que inclui principalmente veterinários, às vezes pode ter parte da nutricional. Então, a gente tem alguns alunos que fazem alimentação natural, justamente para garantir uma melhor nutrição para os seus cães. E entra aí o papel daquele vet físio, que é o vet que vai justamente garantir a boa saúde articular e muscular daquele cão. Seja por meio de exercícios, seja por meio de visitas regulares. Então, são atividades que não são obrigatórias, mas são muito recomendadas para quem quer seguir a carreira no esporte e garantir que o cão tenha uma vida de atleta longa e saudável. Agora, eu tenho uma pergunta que até veio do direct, quais são os obstáculos mais complicados do circuito? Então, eu acho que eu acabei nem comentando dos obstáculos que a gente tem no nosso circuito. Então, assim, qual é o principal obstáculo do circuito? São os saltos, que são muito similares ao que a gente vê no hipismo. Além dos saltos, a gente tem os túneis, que podem ser de variados comprimentos. São os dois obstáculos mais comuns a gente vê no percurso. Mas, além dele, a gente tem alguns obstáculos especiais que se destacam pelo seu tamanho, né, ou pela sua execução. A gente tem o slalom, que é um obstáculo que o cão deve exibir uma sequência em zigue-zague. Então, ele vai fazendo um sinuoso ali, né, entre as varas do slalom. É muito bonito de ver os cães fazerem. A gente tem, além disso, a gangorra, que, como o nome diz, o cachorro ele deve ir correndo até a ponta e esperar a gangorra bater no chão antes de sair. Super desafiador, né, Super desafiador, porque para muitos cães é um obstáculo que a gente precisa trabalhar muito com a confiança do cão, tanto com a altura, né, porque ele está despencando lá de cima, quanto com o barulho que aquilo faz quando bate no chão. E os outros dois obstáculos que a gente tem, que são obstáculos maiores, é a rampa, que ela tem um formato muitas vezes de um A, e o cachorro só deve subir e descer sem se jogar no chão. Então, a rampa ela tem duas partes amarelas nas suas bases e o cachorro deve pisar obrigatoriamente ali. Essa regra foi feita para que os cães não se joguem de lá de cima e acabem se machucando. Bacana. E a passarela tem uma regra similar também. O cachorro ele deve correr naquela estrutura que elas são, né, 3 pranchas, né? 2 inclinadas com a prancha central, uma prancha central original, e o cão deve correr ao longo de toda a extensão dessa passarela e ao final ele deve pisar numa partezinha amarela, que a gente chama de zona de contato, antes de sair do obstáculo, novamente também para impedir que o cão tenda a se jogar ou pular muito alto e se machucar.
Então, desses obstáculos que você mencionou, o mais complicado seria o gangorra. Eu acho que a gangorra e o slalom estão entre os mais desafiadores. O slalom é um obstáculo de treino difícil, porque o cachorro ele vai ver várias varetinhas e ele pode, por que eu não vou cortar e seguir reto? Por que eu tenho que fazer de um em uma e eu não faço uma? Aquele que eles ficam fazendo Exatamente, que o cachorro vai fazendo zigue-zague. Sim. Então, esse é um obstáculo de... Na hora que o cachorro faz, parece fácil, mas é um pouquinho mais difícil, um pouquinho difícil de treino. Então, acho que o slalom e a gangorra são os mais difíceis. Foi a parar assim, olha pra minha cara, botar a barriga pra cima. Falar, não vou. Ou eu acho que pra facilitar pro pessoal, a gente vai ter que colocar essas imagens aqui. Eu acho que essas imagens podem ajudar muito o pessoal a visualizar. Visualizar. Falando em imagens, bora falar sobre competição? Porque nós estivemos na competição, que foi regional, agora eu estou falando certo? Certíssimo. Agora eu falei certo, né? A competição regional que as meninas organizaram aqui, que o Bahia Agility organizou. E a gente fez algumas imagens superiores. Então, o pessoal vai estar vindo agora, aéreas, isso mesmo. O pessoal vai ver agora na tela essas imagens, Luana. Vai contando pro pessoal um pouco, assim, como é que é, porque eles provavelmente não vão entender muito o que são essas pessoas andando pela pista, nesses obstáculos que você acabou de falar. Então, assim, digamos que você gostou do esporte e você quer competir. A gente tem alguns critérios para a pessoa poder participar de competição com o seu cãozinho. A gente tem diferentes níveis de competição, né? O nível mais básico se chama iniciantes. E para participar de uma prova como iniciantes, o cachorro precisa ter, né, pelo menos 12 meses de idade e estar vacinado, né, para a nossa vacina múltipla, que é a famosa V8 ou V10, e a vacina antirrábica. Então, além disso, ele deve fazer um cadastro desse cão, que a gente chama de carteira de trabalho. Então, os cachorros também têm carteira de trabalho. Pobre cães, né? Que deve ser feita com o site da Comissão Brasileira de Agility. Então, a pessoa precisa fazer essa carteira de trabalho para competir em provas oficiais a nível nacional. Então, isso estando feito, a pessoa basta se inscrever nas competições. Qualquer competição em território nacional que seja organizada pela Comissão Brasileira de Agility, a pessoa pode ir lá e participar dentro do seu nível competitivo, né, inscrito. No caso, por exemplo, para quem está começando, pode ser pelo nível iniciante, mas essa não é uma categoria obrigatória. A pessoa não precisa começar pelo iniciante, é só recomendado. Sim. Então, a gente tem outras 3 categorias, que são as categorias oficiais, que são, a gente chama de G1, G2 e G3, que aumentam o nível de dificuldade. E para você ir de um para outro, você tem que preencher alguns quesitos. Então, começa a ser como se fosse um videogame. Você tem que preencher alguns requisitos para conseguir subir de nível. Né? Exatamente. Para você passar de fase, você tem que obter alguns critérios ali nas competições. Então, dentro de uma competição de agility, na execução desse percurso, a gente tem 2 critérios que vão determinar quem são os nossos campeões. O tempo, então, quem tem menor tempo, mas, além de tudo, quem tem menos penalidades. Então, não adianta o cão ser rápido e sair destruindo os saltos, sair, né, pulando da gangorra, né, voando da gangorra. Então, tudo isso implica em penalidades. Então, o cão que ganha não é só o mais rápido, mas é o que tem mais rápido e com o menor número de penalidades. Bacana. E aqui, no caso, essa filmagem aérea que o pessoal fez de vocês caminhando ali, que é um monte de gente, né? São vocês passando a pista, né? Você disse que cada pista é diferente. Isso. A gente tem, então, durante a pista, a gente tem um personagem muito importante, que é o nosso árbitro de agility. Ele aqui não apenas quem vai montar essas pistas, mas é também quem vai julgar. Então, ele vai estar avaliando as possíveis penalidades que podem ocorrer durante o percurso. A gente conhece essa pista geralmente no momento que o juiz, né, no início da competição, ninguém conhece, né, o percurso que vai executar, e ele conhece, a gente vai conhecer na hora. Para isso, os competidores têm um tempo, né, de geralmente 7 a 10 minutos de reconhecimento. Esse é o tempo na qual as pessoas vão sem seus cães para olhar a pista e bolar suas estratégias de como elas vão fazer para conduzir com o seu cãozinho ali aquele percurso que elas estão conhecendo naquele momento. Então isso acaba sendo também um trabalho de memória, né? Porque todas as vezes que eu vejo vocês competindo, porque quando tem competição aqui, geralmente eu vou assistir. E eu fico pensando assim, meu Deus, eu ia errar, porque não ia, o problema não ia ser indicado, a comunicação com o cão, né? Ia ser lembrar qual é o obstáculo que eu tenho que... Essa é a nossa preocupação de maioria dos nossos alunos e de muitos de nós, né, quando a gente começou o esporte. Acontece da pessoa esquecer, aconteceu no Mundial, a gente teve um Mundial de Agility recentemente, isso aconteceu com um outro competidor de esquecer a pista, mas no geral acontece menos do que a gente imagina, porque a gente passa naqueles 7 minutos, a gente vai absorvendo aquela informação
informação. E se você não for o primeiro, você pode ver outras pessoas correndo na pista antes de você e vai consolidando o seu aprendizado ali do percurso. Olha que bacana. Então, além de um exercício físico, se você for fazer agility, você também vai estar fazendo um exercício cognitivo. Já Também. vai aí, ó, trabalhando essa questão do envelhecimento cerebral, né? Ele é um exercício mental não só para os humanos, como para os cães também, porque querendo ou não, a gente não está pedindo só para eles correrem, a gente está pedindo para eles correrem e executarem, né, uma série de truques num ambiente, num percurso que eles nunca viram. Então acaba sendo também um exercício mental. Com o máximo de perfeição possível. Né? Exatamente, com o máximo de cuidado Porque você já possível. contou como é que funciona essa questão da pontuação, mas eu também fiquei na dúvida referente a se existe alguma rotina para dias de competição. Então, isso eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Então, assim, tem pessoas que... A gente tem alguns alunos que têm suas superstições de competição. A meia, o sapato. Tem. Então, acho que tal como qualquer esporte, tem sempre um pouco de superstição e, às vezes, né, de rotinas específicas. Alguns pontos importantes é garantir que a pessoa esteja sempre bem hidratada e bem alimentada. Então, assim, fazer refeições compatíveis. Não adianta bater um prato de feijoada antes de uma competição, você bate depois. Então, assim, comer uma boa alimentação, manter-se bem hidratado, porque, às vezes, as provas podem ser em horários quentes, então também garantir, às vezes, uma boa protetor solar em competições durante o dia, nos horários mais quentes. E também para o cão garantir que o cão chegue na prova, de preferência, assim, não chegue exausto, mas antes de correr é bom fazer um pequeno aquecimento, para o cachorro não executar o percurso com a musculatura fria. Então, às vezes, fazer pequenos, né, botar o cachorro para se locomover um pouquinho antes de correr e também manter o cachorro numa rotina leve, manter uma alimentação leve e também garantir que o cão esteja sempre bem hidratado e evitando muitos estresses pré-competição. O tempo da gente está acabando, então eu queria fazer 2 perguntas para a Luana, que é: qual é a sua rotina, a sua superstição nos dias de competição? Hoje você tem 2 cães, né, que competem. Conta um pouquinho pro pessoal como é e como foi, assim, o agility desde que chegou na sua vida, assim, o que ele trouxe para você? Então, eu vou começar pela pergunta da rotina. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito supersticiosa nas competições, porque eu sou uma pessoa muito insegura em competições. Então, na verdade, eu sei que o pepino vai ser eu. Então, muitas vezes eu já chego lá com meus receios de que o pepino vai ser eu. Então, eu tento, geralmente, algumas coisas que eu faço, eu tento ter um dia mais leve. Costumo, às vezes, levar meus cães para fazerem um passeio leve, porque eu acho que aquilo, para mim, também é uma atividade de relaxamento mental. Então, um passeio tranquilo, eu moro perto da praia, então, normalmente, a gente costuma fazer alguns passeios ali pela orla, que eu acho que ajudam também a trazer o barulhinho do mar. Então, acho que tudo isso é muito relaxante. Então, acho que eu geralmente sigo uma rotina bem leve com os meus cães. Às vezes vou aquecendo eles um pouco com relação ao horário da prova. Tento chegar cedo, principalmente porque eu sou a organização das provas aqui também. Então, para dar tempo de organizar a prova e também acomodar bem os meus cães. Uma pausa, porque eu esqueci qual foi a outra pergunta. Eu também já esqueci, mas não tem problema. Conta pra gente. Sobre os cães, né? E eu. Sobre essa sim, rotina. como foi o agility Pronto, pra você isso, perfeito, na sua vida. Okay. Eu já tinha esquecido porque eu já tava pensando na próxima pergunta que Então, eu ia fazer pra gente encerrar. Relaxa, acontece. Pronto, tá tudo bem. Então, assim, o agility pra mim foi assim, sempre foi uma vontade minha fazer e eu encontrei uma conexão com os cães no agility que eu achei sem igual. Eu acho que o agility nos conecta muito com os cães. No meu caso também, além de tudo, me estimulou muito a prática da atividade física. Eu sou uma pessoa com tendência ao sedentarismo, ou seja, eu sou uma pessoa que não gosta de muitas atividades físicas tradicionais, não tenho muitas aptidões para esporte e nunca fui muito uma pessoa de academia. Então, eu acho que o agility ele me motivou muito a atividade física, não só pelos cães em si, porque eu sinto que eu preciso melhorar meu condicionamento para conseguir correr melhor com os meus cães, porque eu tenho agora, hoje em dia, minha cachorra mais nova, que se chama Sil. Ela é muito rápida e eu preciso acompanhar ela um pouco mais, porque ela é uma cachorrinha jovem e isso ajuda muito ela nesse processo. Eu gostaria muito de mandar ela de longe, de ficar no meu cantinho, mas eu sinto também que eu poderia me esforçar e me dedicar mais. Então, eu acredito que o agility ele me impulsionou muito a isso. E, em paralelo, eu acho que ele me estimula muito tanto a treinar mais os meus cães e curtir mais a convivência deles para além do agility. Então, acho que ele me motiva muito a aproveitar a vida com os cães. Isso é maravilhoso. O Luiz trouxe uma fala pra gente no último programa que a gente gravou, que eu acho que mexeu muito com todo mundo aqui na mesa, que Quase foi assim, todo mundo com lágrimas nos olhos, assim, que os nossos cães vivem pouquíssimo tempo. E, assim, o que a gente faz para aproveitar esse tempo com eles? E eu acho que essa sua fala conversa muito com isso, exatamente, né? De dentro desse tempo pouco de vida que a gente tem com eles, eles dão tanto pra gente, né? O que eu posso fazer para
dar para eles um pouquinho de volta e curtir junto com eles, né? Mas eu tenho mais uma perguntinha. Segura, aqui os meninos já sabem que quando eles me dão um tempo final, eu peço pra gente dobrar a meta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Mas que eu acho que é importante, assim, pro pessoal, pelo menos aqui de Salvador, de fora também, porque eu imagino que vocês também deem aulas online, não sei. Mas para quem quer conhecer o Bahia Agility, quer assistir uma aula, quer tentar com o seu cão, quer criar um novo hobby ou mudar a sua vida, implementar algo, quer levar flor para gastar essa energia toda dela, na verdade nem gastar, para direcionar essa energia dela, né, para algo que seja bom para ela. Como é que o pessoal encontra vocês? Qual é o passo a passo para entrar aí no Bahia Agility, fazer parte desse grupo e fazer crescer essa quantidade de pessoas que Ana trouxe no início desse questionamento, né? A gente não esquece. Então, eu acho que o ponto principal para quem gostou ou simplesmente gostaria de saber mais sobre o esporte, vocês podem entrar em contato através do nosso Instagram, que é o bahia.agility. Lá a gente tem algumas informações, mas acima de tudo a gente tem o nosso contato também, tanto o meu quanto da minha sócia. E vocês podem entrar em contato para tirar suas dúvidas. De maneira geral, nossos treinos são feitos, por enquanto, algumas vezes durante a semana. São treinos curtos e com horários variados. Então, a pessoa pode entrar em contato para saber se algum dos nossos horários casa com a sua rotina. E aí, a pessoa consegue vir conhecer o nosso espaço também e fazer uma aula para descobrir um pouquinho como é que o cachorrinho lida com aquela situação e o ambiente do Agility. Tem aí alguma competição por vir para o pessoal se preparar para assistir? Por enquanto, nesse ano a gente ainda não tem mais nenhuma competição confirmada, mas ano que vem a gente planeja trazer competições muito legais, fazer competições grandes, chamar juízes de fora, né, seja de São Paulo quanto de outros locais, para estimular o nosso público local de Agility, né, para que as pessoas possam ver. Esse é um dos pontos que a gente gosta. Gostamos de fazer provas em locais que sejam abertos ao público e, quem sabe, também trazer a comunidade de Agility de outros estados para a Bahia também. Sim. No próximo me chama, que eu já vou. Que é o tempo de Luiz me ajudar com o comportamento. E aí eu chegar lá no Agility, ó. Jogando duro. Serão muito bem-vindas. Bom, eu acho que a gente vai precisar depois de outro programa, né? Pra gente conseguir conversar mais. Mas eu acho que você trouxe informações, assim, importantíssimas, excelentes e que foram muito esclarecedoras para qualquer pessoa que queira ingressar, né, no esporte com o seu cão e... Gato. Só peixe que não dá, né, gente? Mais animais terrestres que sejam domesticados e legais. A gente sempre gosta de lembrar. A parte do legal é importante. Legalizados. Mas muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A gente tá aqui prometendo esse programa pra ver, já faz um tempão. Já tem um tempo. Mas eu acho que a gente pode depois fazer outro programa, outra gravação lá, colocar a Bruna pra correr, fazer uma pista com vocês. Serão sempre bem-vindos. A gente sempre gosta de botar o povo pra suar a camisa um pouquinho, quem puder. Eu vou, viu? Olha, é muito bacana, viu? E é isso, muito obrigada a você. Mas antes, porque eu sei que os meninos vão deixar eu dobrar a meta, não vão? Luana... Mari também tem seus canais próprios no Instagram, para além do Bahia Agility, e que trazem muitas informações sobre a relação humano-animal, em especial a relação com cães. Então, é algo que vocês também podem fazer, ir nas redes sociais delas. Então, eu vou agradecer e você deixa todas as redes sociais, tanto do Bahia Agility quanto as pessoais de vocês. Tá bom? Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês venham mais vezes. Mari, espero que esteja aqui conosco na próxima. Um beijo. E vamos agora, estamos prometidos de levar vocês pra correr, mas eu quero ver Pedro correndo. Eu também quero ver Pedro correndo. Como é o nome dessa cachorrinha mesmo, Pedro? Com Mili Roberto. E Mili é uma pincher diferenciada. Pois pincher sem o 50% ódio. Ela só tem 50% de tremedeira. Então, vamos botar Pedro pra correr com ela. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu espero que o pessoal fique tão empolgado quanto todo mundo aqui ficou pra participar também, né? E antes de finalizar, gente, vamos
fazer os nossos próprios merchans, onde a gente pode te acompanhar pelas redes sociais, Bruninha, Luana. Luana, comece por você. Joia, para quem gostou, para quem quiser saber um pouco mais, pode acompanhar tanto as nossas redes sociais do clube, que é o bahia.agility lá no Instagram, como também os perfis, meu perfil profissional e o perfil da Mari também, que o meu é Comunicando, tá um pouquinho inativo agora, mas assim, o perfil da Mari é Aprendiz de Melhor Amigo. Vocês podem dar uma conferida lá e podem conversar com a gente por lá também. O meu perfil é... Eu mudei agora, viu, gente? Eu fiz uma reativação de perfil, inclusive, porque eu peguei o meu perfil antigo do meu primeiro cão, Kalel, que foi quem me fez chegar até aqui, inclusive, nesse programa. Se não fosse Kalel, não estaria aqui. Não teria aprendido tanto. Esse aqui é o meu Kalelzinho. Não teria aprendido tanto assim. Kalel, pra mim, é um grande professor até hoje. Então, agora o meu perfil, se vocês quiserem acompanhar, é o Diário de Focinho. É esse ou é Diário de Focinho? Diário de Focinho. Eu ainda tô na dúvida, gente, porque era outro nome, eu mudei. Diário de Focinho, então vocês podem me acompanhar lá e podem nos acompanhar no Vozes da Estação também. E Bruna Bittencourt. Oficialmente, o perfil agora está aberto, sem surtos. Graças a Deus. Vocês podem me acompanhar, gente, no Instagram, que é onde eu produzo conteúdo. Bittencourt com um T só. E pode colocar lá, Bittencourt jornalista que aparece. Como o Bruno, vocês não me acham não, viu? E é importante também lembrar que o Vozes agora está no TikTok. Então você aí que gosta mais de TikTok do que de Instagram, nós estamos por lá agora com os nossos cortes. Maravilha. Segundo o Pedro aqui, que vocês não pegaram, o Pedro disse que brevemente com dancinha de Vanessa. E Kalel, vocês não sabem que teve um hit do carnaval que eu e Kalel já fizemos há muitos anos atrás. Vamos resgatar isso aí, hein? Compartilhe suas redes. Então, são duas. Uma é Ana Raquel Barreto, onde eu compartilho minhas aventuras. Hoje eu postei, inclusive, uma aventura que eu tive que gravar na pista, numa BR. Socorro! Então, aproveitem, tá? Que tá engraçado. E o Indico Explico, onde eu compartilho sobre séries, filmes, pontos turísticos, Nossa. enfim. E antes de finalizar, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, pelo amor de Deus, e curta também este vídeo. E comente pra gente dar beijo nas próximas. E compartilhe com pessoas que você acha que vão curtir muito esse conteúdo. Agora, vamos deixar um agradecimento especial? Vamos aos nossos apoiadores. Então, Lapa News, você sempre conectado e antenado com tudo que acontece em Salvador e nesse Brasil de meu Deus. SPN Filme, sempre fortalecendo as imagens aqui do pod. rapaz, inclusive, as aéreas que vocês viram, quem fez, tá ali, ó. Pet Lapa, Floras Brechó, Açaí do John. Saudade, amiga, você perdeu. Ô, gente, não perdi não, porque vai ter de novo. Eu estou esperando, contando com isso. E ao Seven, muito obrigado. Vocês fazem o Vozes acontecer. Claro. Abraço pra Luiz. Pera aí, por favor, um abraço especialíssimo para o nosso querido Rodrigo Wilbert Baiano, Luiz Souza. Parabéns para você, viu? Uma pena que você não pôde estar aqui conosco compartilhando, mas eu sei que estará no próximo. Se não estiver, a gente lhe arrasta. E com essa nós vamos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. gente.